Olá, eu sou Eliane Maria e esse é mais um episódio da série Transtorno de Personalidade Narcisista. E hoje nós vamos falar sobre o narcisista versus os empatas. Quem são os empatas? Empata, resumidamente, é uma pessoa, ou são pessoas, com uma sensibilidade extrema e que conseguem sentir as energias do ambiente e das pessoas que as cercam. No caso do narcisista, os empatas, né, que são atraídos pelo narcisista, é mais uma codependência do que qualquer uma outra coisa. Então, vocês vão ver o termo empata em outras situações, com outras características, né, não necessariamente o empata é só o par, entre aspas, do narcisista, tá? Aqui é um nome que a gente dá na psicologia também, para falar sobre os pares ou quem os narcisistas atraem, né? Que são presas fáceis, digamos assim, para o narcisista. E a codependência, quem me acompanha há um tempo já, né? Quem acompanha o meu grupo de estudo de livros, sabe que a gente estudou esse livro faz pouco tempo, né? Codependência Nunca Mais, é um livro da Melody Beattie, que é um livro muito bom, que trata disso. A Melody foi uma codependente, né? E então ela sofreu com isso e escreveu esse livro com muitos relatos. É muito rico esse livro, eu indico muito para quem convive com um narcisista, para quem conviveu, para quem tem medo de conviver ou simplesmente quer conhecer um pouco mais sobre a codependência, na verdade, não um narcisista, tá? Aqui a codependência a gente fala num âmbito, o livro fala num âmbito bem abrangente. E a Melody, ela diz que o codependente diz sim quando ele quer dizer não. Ele ultrapassa os seus limites, ele vive agradando aos outros em vez de agradar a si mesmo, ele dá muito mais do que recebe, sente-se sempre usado e nunca valorizado como ele acha que deveria, tem medo de perder as pessoas que julga responsáveis pela sua felicidade, ele não se sente responsável pela felicidade, ele terceiriza a felicidade dele sempre. Insiste em relacionamentos que não funcionam e mais, culpa os outros pela situação em que ele se encontra. Essa é a vida dos codependentes. O livro, como eu falei, ele apresenta dezenas de casos reais, reflexões pessoais, exercícios e testes. E é bem bacana, principalmente se você, no decorrer desse nosso papo aqui, desse nosso áudio, você se identificar com alguma característica, seja do empata, seja do codependente, que neste caso aqui, de narcisismo, a gente está falando basicamente da mesma pessoa. E como age, então, um codependente? Alguns codependentes cresceram em lares disfuncionais, onde o medo, a pressão, né? Desculpe, me fugiu a palavra, o medo, a pressão de que alguma coisa ruim ia acontecer era constante, assim. E sempre pisando em ovos, sempre com medo da reação e tentando agradar alguém do seu círculo, alguém que provavelmente era muito autoritário, ou talvez até mesmo uma pessoa narcisista, né? Ele sacrificou as próprias vontades e as próprias emoções. Alguns codependentes têm familiaridade já com o narcisismo, porque conviveu com um pai, com uma mãe, com um irmão, ou enfim, né? Teve uma infância, uma adolescência já moldada por esse medo, por essa pressão de ter que sempre ser bom, sempre agradar para poder ser aceito. Então, isso já é um quadro, né, de um codependente. E o codependente, ele acredita que a sua felicidade depende da pessoa que ele está tentando ajudar, né? Então com isso ele se torna dependente emocionalmente da pessoa e da situação, sendo excessivamente permissivo, tolerante e compreensivo com os abusos dos outros, ou do outro, no caso, que ele está servindo. Mesmo
que essa pessoa seja excessivamente controlador, perfeccionista e autoritário. É comum que o codependente coloque as necessidades do outro sempre acima das suas próprias. E é comum também que eles desenvolvam um duplo vínculo. O que é um duplo vínculo? O codependente depende do seu algoz, entre aspas, que aqui no caso nós estamos falando de um narcisista, mas o codependente nada mais é de uma pessoa que depende de um dependente, né? E o que é um dependente? Dependente, neste caso que nós estamos falando, ele pode ser um dependente químico, né? Um viciado em álcool, drogas, jogos, sexo, enfim, qualquer uma dessas coisas, né? E algumas características do codependente, segundo a Melanie no livro Codependência Nunca Mais, são as seguintes: considerar-se e sentir-se responsável por outras pessoas, pelos sentimentos, pensamentos, ações, escolhas, desejos, necessidades, bem-estar, falta de bem-estar e até pelo destino dessas pessoas. Sentir ansiedade, pena e culpa quando a outra pessoa tem um problema. Sentir-se compelido, quase forçado a ajudar aquela pessoa a resolver os seus problemas, seja dando conselho, que não foram pedidos, na maioria das vezes, oferecendo uma série de sugestões ou equilibrando as emoções. Ter raiva quando sua ajuda não é eficiente, compromete-se demais, culpa outras pessoas pela situação em que ela mesma está, diz que outras pessoas fazem com que se sinta da maneira que se sente, acha que a outra pessoa o está levando à loucura, sente raiva, sente-se vítima, acha que está sendo usado e que não está sendo apreciado. Acha que não é bom o bastante. Contenta-se apenas em ser necessário aos outros. Então ele não acredita que ele pode simplesmente ser uma boa companhia, que ele pode agradar por isso, né, que pode ser uma coisa leve. Não, ele se contenta em apenas ser necessário, aquela pessoa precisa dele para viver. Não importa se ela está feliz com isso ou não, né, a outra pessoa. O que importa é que para ele aquilo ali tá bom, tá ok. Nem toda forma de apoio, de compreensão e de altruísmo são problemáticos, né? Que também a gente não pode levar ao extremo, né? Eles podem ser muito úteis e importantes para o funcionamento da família, principalmente a família que tem um dependente, que tem um viciado, seja em qualquer tipo de vício, né? Só se torna problemático quando causa grande sofrimento aos envolvidos, se tem, no caso, codependentes, né? E esses envolvidos, na verdade, eles não ajudam a resolver o comportamento patológico do dependente, da pessoa problemática. Pelo contrário, eles trazem mais um problema, que é a codependência deles. Um dos maiores sintomas e um sinal clássico de um codependente é a baixa autoestima e sentimentos de inferioridade e pouca importância a si mesmo. Os codependentes estão sempre, geralmente, se comparando e se sentindo inferiores aos outros. A autoestima de um codependente é regulada pelas pessoas ao seu redor, principalmente pelo narcisista, que os enlaça com a sua grandeza e as suas fantasias. Muitas vezes, inconscientemente, o codependente alimenta sentimentos como a vergonha, que o estimula a viver nessa constância de ter que agradar e ser aceito por todos que estão ao seu redor. Tudo isso é um prato cheio para o narcisista. Um outro sintoma, que na verdade eu chamei aqui de um pacote, de um combo de sintomas, é ser um people pleaser. O que é ser um people pleaser? Que é um termo americanizado, usado para essa pessoa. É uma pessoa que vive para agradar a todos o tempo inteiro, em busca de amor e aprovação. Tá? Então, para familiarizar, people pleaser é uma pessoa que tenta agradar o tempo inteiro e busca aprovação o tempo inteiro de tudo e de todos. Muitos codependentes não conseguem dizer não. E assim eles são sugados facilmente por pessoas tóxicas ou
narcisistas, né, que são adeptos de comportamentos exploradores e sem limites. Muitos codependentes também sacrificam a própria felicidade para que os outros sejam felizes. E agora eu vou falar um pouquinho desse pacote de sintomas que é o people pleaser, né, que num único sintoma a gente tem um pacote de sintomas. Então eu vou tentar sintetizar aqui para não ficar muito longo, mas para vocês entenderem, quando vocês ouvirem esse termo people pleaser, vocês já vão ligar ele ao codependente, consequentemente vocês vão ligar ele ao narcisista, tá? Então o people pleaser é uma pessoa que sente a necessidade de concordar com todos. Por conta da sua baixa estima, ele precisa concordar com todo mundo para que ninguém tenha nenhum tipo de rejeição por ele. Ele não questiona se a pessoa está certa ou está errada. Simplesmente ele vai na onda, como diz a Maria vai com as outras, e ele está concordando com aquilo porque ele precisa ser aceito. A pessoa se sente responsável pelo que as outras pessoas, por como, na verdade, as outras pessoas se sentem, né? Não importa se ele tem participação naquilo ou não, na consequência daquilo ou não. Ele simplesmente se sente responsável. Ele quer ser responsável porque, se tudo der certo, os louros vêm para ele e ele vai ser aceito e ele vai ser bem visto e bem quisto. A pessoa se desculpa com frequência, ela se desculpa por qualquer coisa, até por coisas que ela não fez, né? Até por coisas que de repente a outra pessoa está chateada e ela já vai se desculpando para que a outra pessoa fique bem e para que não sobre nada para ela. Absurdamente é assim que funciona. A pessoa se sente sobrecarregada pelas coisas que ela tem que fazer justamente por conta disso, porque ela se sente responsável pela felicidade dos outros ou por como as outras pessoas se sentem, porque ela se culpa com frequência, então isso acaba se tornando um fardo muito pesado e ela se sobrecarrega. E mais uma coisa que implica nisso é que ela não consegue dizer não. E como já foi dito lá em cima, é um prato cheio para as pessoas tóxicas e para as pessoas narcisistas que são extremamente aproveitadoras. Então, se você não souber dizer não, meu amigo, você pode ter certeza que você está ali na mira de um narcisista. A pessoa se sente desconfortável se alguém estiver com raiva dela. Ela tem uma necessidade absurda de ser aceita, né? Então aqui já vem aquela coisa do espelhamento, onde o narcisista também, né? O narcisista tem uma característica do narcisista que é essa. Ele tem pavor de ser, ele precisa ser aceito e ele tem pavor de desagradar. Então aqui o codependente, o people pleaser no caso, ele se sente muito mal se ele souber que alguém não gosta dele, que alguém está com raiva dele, que alguém está com mágoa dele, por qualquer coisa que seja, mesmo que isso seja até coisa da cabeça dele. Aí volta lá atrás, ele vai lá e pede desculpa por uma coisa que ele não fez. Os people pleaser também, eles costumam agir como as pessoas ao redor. Ele vai na onda, né? Ele vai, é um verdadeiro Maria vai com as outras, né? Então ele age de acordo com as pessoas ao seu redor. Por quê? Porque ele não quer errar, porque ele não quer destoar, porque ele não quer de maneira nenhuma bater de frente com nenhuma pessoa, porque ele precisa da aprovação de 100% das pessoas e ele precisa de todos os louvores da plateia, dos amigos, da família, para ele se sentir bem. Em hipótese alguma, um familiar, um amigo, alguém pode dizer: o fulano pensa diferente de mim, por isso eu posso, sei lá, não convidar ele para o jantar na minha casa. Isso é um absurdo para ele, né? A sua autoestima é muito frágil, então ele precisa que todos sejam corteses, sejam gentis e o admirem. E, consequentemente, ele faz esforços absurdos para evitar qualquer tipo de conflito. E ele não admite quando seus sentimentos estão feridos,
Ou seja, não é que ele não admite que ninguém fira os seus sentimentos, muito pelo contrário, ele pode estar dilacerado, ele pode estar assim em pedaços por conta de qualquer coisa que seja um narcisista, ou seja uma pessoa tóxica, ou seja qualquer pessoa que tenha feito mal para ele e ele esteja extremamente mal por causa disso. Mas ele não admite, porque se ele admitir, ele vai ter que apontar o dedo e falar que alguém o entristeceu, né? E aí, se ele fizer isso, se ele apontar esse dedo, aquela pessoa vai se voltar contra ele. E ele não pode que ninguém fique contra ele, né? Então esse é um combo, um pacote de algumas das características do people pleaser, né? Que é uma das características, junto com a baixa estima, de um codependente. No caso aqui, um empata. E por que os narcisistas e os codependentes se atraem? Né? O imã que atrai o narcisista e o codependente, sob a ótica da psicologia, e diz respeito às posições que cada um se encontra. Então, o codependente acredita que ele próprio não é ok, que ele próprio não está de acordo com a sociedade, e enquanto que todo mundo está ok. E o narcisista acredita que ele próprio é ok, que ele próprio está de acordo, que ele é o cara, que ele é o bambambam, e a gente já falou sobre isso, né? Enquanto que o resto do mundo não são ok. Então, o que acontece? A melhor forma do codependente confirmar que ele não é ok, que ele acredita, né, piamente nisso, é ter um narcisista ali dizendo e reforçando todos os dias e o tempo todo, através de desqualificação, através de desmerecimento, que ele não é ok. E o narcisista faz isso como ninguém, né? E o narcisista, com isso, ele se vangloria, ele se sente o reizinho, né, com o seu ar de superioridade sempre, e o codependente alimenta a sua codependência com todo esse sofrimento que ele internaliza e ninguém fica sabendo do que está acontecendo, porque ele jamais vai admitir isso, né? Então, por isso que é muito difícil a gente ajudar um codependente, né? É muito difícil você... um codependente só pode ser ajudado se ele estender, ou melhor, se ele erguer a mão e pedir ajuda, falar, eu preciso de ajuda porque eu sou um codependente. Aí ele precisa assumir todas as suas fraquezas, ele precisa assumir que ele está num relacionamento tóxico e que ele precisa de ajuda. Enquanto ele não erguer a mão e né, dar esse grito de socorro, ele vai continuar ali, fazendo tudo o que o narcisista quer e se sentindo feliz por isso, porque ele precisa daquilo, né? Então, o codependente nada mais é do que também um viciado em alguma coisa, que no caso aqui o codependente ele é viciado em alimentar sua baixa estima, em alimentar sua degradação humana. Com tudo isso, eu quero dizer que tanto o narcisista quanto o codependente, eles querem amor, eles buscam desesperadamente se encaixar nas necessidades um do outro para que eles sejam felizes do jeito deles. É muito triste, é muito sofrido, mas infelizmente quando eles estão juntos, um está alimentando a fraqueza do outro e assim eles são felizes. Ok, pessoal? Então, por hoje era o que eu tinha para falar sobre os codependentes e os narcisistas. Espero que tenha sido claro, espero que tenha dado uma luzinha aí para vocês olharem para vocês mesmos ou para alguém que está ao redor de vocês e reconheçam um codependente e talvez consigam fazer com que eles peçam ajuda e vocês consigam ajudar. No que eu puder ajudar também, estou aqui, só me dá um grito. Obrigada por me ouvirem e até a próxima.